Eu sou o Dr. Emerson Eggerichs. Durante os meus muitos anos como pastor e conselheiro matrimonial, vi casais, tanto cristãos quanto seculares, sentarem no meu sofá e repetirem o exato mesmo padrão de destruição. A dinâmica era sempre idêntica. A esposa olhava para mim, chorando, e dizia: "Ele não me ama, ele é frio, distante, fica no silêncio dele e simplesmente não se importa com os meus sentimentos." E o marido, do outro lado do sofá, de braços cruzados e mandíbula travada, retrucava: "Ela não me respeita, ela me critica o tempo todo. Nada do que eu faço é suficiente, ela fala comigo como se eu fosse uma criança idiota." Nós passamos as últimas décadas dizendo ao mundo que tudo o que você precisa é amor. Isso é, na melhor das hipóteses, uma meia-verdade. Pesquisando a sabedoria antiga, especificamente o texto do apóstolo Paulo em Efésios 5:33, encontrei o segredo que a psicologia moderna demorou para entender. O texto diz: "Cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito." Note a assimetria intencional. O marido é comandado a amar, a esposa é comandada a respeitar. Escrevi este livro porque descobri que homens e mulheres ouvem e falam idiomas completamente diferentes. As mulheres usam o que chamo de óculos cor-de-rosa. Elas comunicam e interpretam o mundo através da lente do amor. Os homens usam óculos azuis. Eles comunicam e interpretam o mundo através da lente do respeito e da honra. O que descobri na clínica é um fato biológico e espiritual. A necessidade de amor da mulher é incondicional e primária. A necessidade de respeito do homem é incondicional e primária. Quando um não recebe o que precisa, o pânico se instaura e o casamento entra em colapso. Quando essa necessidade básica não é atendida, o casal entra no que eu chamo de o ciclo insano. É a dinâmica mais comum e mais destrutiva do casamento. A fórmula do ciclo é simples e fatal. Sem amor, ela reage sem respeito. Sem respeito, ele reage sem amor. Funciona assim. O marido chega em casa estressado, dá uma resposta curta e se fecha no escritório. A esposa sente isso através dos seus óculos cor-de-rosa. Ele não me ama, ele está se afastando. A tendência natural da mulher, quando se sente não amada, é reclamar, criticar e apontar falhas para tentar forçar uma conexão, para tentar consertar o marido e trazê-lo de volta. A ironia dolorosa é que as esposas costumam criticar os maridos com a intenção de amá-los. Mas o marido, usando seus óculos azuis, não ouve um pedido de amor. Ele ouve apenas desrespeito. Ele ouve: "Você é um fracasso, você não é homem o suficiente." A tendência natural do homem, quando se sente desrespeitado, é afastar-se ainda mais, fechar-se, levantar uma parede de pedra ou explodir em raiva. O que ele faz para se proteger, o isolamento, é interpretado pela esposa como desamor absoluto. E a armadilha se fecha. A esposa critica para conseguir amor. O marido se isola para forçar respeito. Nenhum dos dois consegue o que quer, porque estão usando a ferramenta errada. É como se estivessem asfixiando um ao outro, cada um esperando que o outro respire primeiro para então devolver o oxigênio. Para quebrar o ciclo insano, alguém precisa ser o adulto da relação. Alguém precisa dar o primeiro passo e entregar ao outro o que ele precisa, mesmo quando ele não parece merecer. Vamos entrar na solução. Chamamos isso de ciclo energizante. Homens, prestem muita atenção. A sua esposa precisa sentir-se amada para conseguir respeitá-lo incondicionalmente. Falar de lógica ou exigir respeito de uma mulher que se sente abandonada emocionalmente é inútil. Para soletrar a palavra amor para ela, você deve focar em algumas atitudes essenciais. Primeiro, ela precisa de proximidade, close. Ela precisa que você se aproxime, segure a mão dela, esteja presente fisicamente sem segundas intenções. Segundo, ela precisa de abertura, open. O seu silêncio de pedra a aterroriza.
Ela precisa que você se abra emocionalmente e converse sobre o seu dia. Terceiro, e talvez o mais importante, ela precisa de compreensão, understanding. Quando ela vier reclamar de um problema com a amiga ou no trabalho, feche a boca. Não tente consertar o problema como um engenheiro. Ela não quer uma solução lógica. Ela quer que você escute, olhe nos olhos dela e valide os sentimentos dela. Apenas diga: eu entendo por que você está triste. Isso é oxigênio puro para ela. E por fim, seja o pacificador. Peça desculpas quando errar. Garanta a ela a sua lealdade. Ela precisa saber, constantemente, que ela é a única mulher da sua vida. E honre a estima dela. Elogia na frente dos filhos e na frente dos amigos. Quando você enche o tanque de amor dela, a resistência cai e o respeito que você tanto deseja fluirá naturalmente. Mulheres, agora é a vez de vocês. O seu marido precisa sentir-se respeitado profundamente para conseguir amá-la da forma romântica que você deseja. Dizer "eu te amo" para um homem que você acabou de criticar asperamente na frente dos amigos é como falar francês com quem só entende alemão. A intenção pode ser boa, mas a mensagem é inútil. Para soletrar a palavra respeito para ele, você precisa entender como os homens funcionam. Apoie o desejo dele de conquista e trabalho. Os homens sentem que o valor deles está ligado à capacidade de prover e proteger a família. Não minimize o esforço dele no trabalho. Além disso, entenda o desejo dele de ser a autoridade e o líder responsável do lar. Um homem foge de uma casa onde ele é tratado como se fosse apenas mais uma criança grande que a esposa precisa administrar. Respeite a capacidade dele de resolver problemas, o insight dele. Ele pensa diferente de você, de forma mais compartimentada. Se você o interrompe constantemente para dizer "deixa que eu faço do meu jeito, o seu jeito é errado", você está emasculando o seu marido. Outro ponto vital: relacionamento. Entenda que ele constrói amizade e intimidade fazendo coisas lado a lado, ombro a ombro, assistindo a um jogo, consertando algo na garagem e não necessariamente falando frente a frente num café, como você faz com suas amigas. E, crucialmente, respeite a sexualidade dele. Para a maioria dos homens, o sexo não é apenas uma necessidade física suja, é a maior prova de união emocional, de aceitação e de conquista. Rejeitá-lo cronicamente na cama é, na mente dele, a rejeição máxima da pessoa que ele é. O seu marido pode não merecer o seu respeito pelo que ele faz em alguns dias, mas ele precisa do seu respeito por quem ele é. Dê esse respeito e você verá o menino defensivo desaparecer e o homem amoroso surgir. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber. A minha teoria bíblica encontra validação na mais alta ciência psicológica. Eu dou a solução prática para a descoberta clínica de Dr. John Gottman. O maior pesquisador de casamentos do mundo descobriu que o maior preditor de divórcio não é a raiva, nem a falta de comunicação, mas o desprezo. O revirar de olhos de uma esposa quebra o espírito de um homem mais rápido do que a falência financeira. O desprezo, como diz Gottman, é o ácido sulfúrico do amor. E o que é o desprezo se não a ausência absoluta do respeito que eu ensino? Eu complemento o brilhante trabalho de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Enquanto Chapman diz, descubra como seu cônjuge recebe amor, eu adiciono uma ressalva vital. Sim, mas lembre-se que para a maioria dos homens, a linguagem principal do amor é, na verdade, ser honrado e respeitado. Nós não competimos, nós completamos o mapa do casamento. E ecoo a sabedoria milenar do rei Salomão, que escreveu em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. E eu acrescento, ela a derruba com a marreta da crítica constante,
enquanto o homem insensato a abandona com o silêncio covarde. Minha lição final nesta síntese: se o seu cônjuge está frio ou reativo, pare de exigir, entre no ciclo recompensador, dê amor incondicional ou dê respeito incondicional, não como uma tática de manipulação, mas porque essa é a atitude de um adulto maduro. Quebre a roda da loucura. Obrigado por investir no seu casamento comigo. Se estas palavras trouxeram paz para a sua casa, apoie nosso trabalho, siga o canal, curta este episódio e compartilhe com os casais que estão presos no ciclo insano. Até a próxima!